Bom, pessoal, vamos aqui para a regra de 3, então. Eu vou pegar aqui um exercício. Esse exercício ele é da lista de vocês, tá? Da lista 3, lá que eu dei do começo do ano. Eu vou usar ele porque ele é um exercício muito bom e vai cumprir a missão aí. O que que a gente vai fazer aqui? Eu vou resolver esse exercício aqui de duas maneiras. Eu vou resolver ele pelo método analítico, tá? A gente vai dar uma de Isaac Newton agora e a gente vai equacionar a parada aqui, tá bom? E depois eu vou resolver ele pelo método do macaco, tá? O método do macaco é a receita de bolo. Que você não precisa usar 0% do seu cérebro para fazer, tá? Então vamos lá. Eu vou ler aqui o exercício com vocês e a gente dá uma pensadinha nele. Sabe-se que 4 máquinas operando 4 horas por dia, durante 4 dias, produzem 4 toneladas de um certo produto. Quantas toneladas desse mesmo produto seriam produzidos por 6 máquinas, operando 6 horas por dia, durante 6 dias? Certo? Então vamos lá. A gente quer saber esse X aqui. Certo? Então aqui eu tenho 4 grandezas. Eu tenho toneladas, dias, horas por dias e máquinas. Eu quero saber como é que a minha grandeza incógnita. A grandeza incógnita, pessoal, vai ser a grandeza que a gente quer descobrir, tá? Se o x estivesse aqui nos dias, eu ia fazer com os dias. Se o x estivesse em horas, eu ia fazer com horas. Mas como o x está aqui em toneladas, eu vou fazer com toneladas, tá bom? Então, a minha grandeza aqui, toneladas produzidas, vamos ver o comportamento dela em relação às outras grandezas. Se eu aumento o número de máquinas, o que acontece com as toneladas produzidas, mantendo os dias e as horas constantes? Tá? Então, eu vou deixar os dias e as horas constantes e eu só quero analisar essas duas aqui. Se eu aumentar o número de máquina, vai aumentar a produção de toneladas. Não vai? Então, se eu aumento as minhas toneladas, ou melhor, né? Se eu aumento a quantidade, se eu quero aumentar a quantidade de toneladas que eu produzo, eu tenho que aumentar a quantidade de máquinas, né? Ou se eu aumentar a quantidade de máquinas, as minhas toneladas aumentam. Então, percebam aqui que as máquinas e as toneladas, elas são aí diretamente proporcionais. Se eu duplicar a quantidade de máquinas, duplica a quantidade de toneladas produzidas. Então, essa máquina aqui, ela vem no numerador da nossa equação. Agora, vamos analisar horas por dia e toneladas. Vamos manter as máquinas e os dias trabalhados constantes. Então, o mesmo número de máquinas trabalhando o mesmo número de dias. Se eu quero aumentar minha produção de toneladas, eu tenho que aumentar ou diminuir as horas que eu vou trabalhar por dia? Eu tenho que aumentar. Então, as horas também vão ser diretamente proporcionais às minhas toneladas. E, finalmente, o dia, né? Se eu mantenho o mesmo número de máquinas e horas por dia, o que acontece, então, com o número de dias que eu tenho que trabalhar se eu quero aumentar minha produção? Tem que aumentar também. Então, essas 3 grandezas, elas são diretamente proporcionais à minha produção. Beleza? Percebam que eu estou falando em relação à produção. Porque máquinas e dias, por exemplo, vão ser inversamente proporcionais um em relação ao outro. Tá? Pode ver que eles estão se multiplicando. Então, o que acontece aqui? Toneladas aí vai ser medido em massa, né? Vamos colocar aqui, ó, tonelada.
Dias vai ser medidos aí em dias. Horas por dia vai ser medido em horas por dia. E máquinas vão ser medidos aí em máquinas, né? Então, eu tenho que introduzir aqui uma constante de proporcionalidade que vai fazer a correção numérica e a correção das unidades disso aqui. Pergunta: qual deve ser a unidade do K? O K ele é medido em quê? Como é que a gente acha isso? Você fala então que toneladas é igual à unidade do K, né? Isso aqui chama análise dimensional. Não sei se vocês estudam isso aqui em física, mas eu quero saber qual que é a unidade do meu K, né? Que vai balancear essa equação. Então, do lado direito, eu tenho máquina vezes hora dividido por dia vezes dia. E do lado esquerdo eu tenho tonelada. A unidade do K deve ser tal que faz com que esse produto dessas unidades aqui dê exatamente toneladas. Beleza? Como vocês podem ver aqui, o dia ele já está sendo cancelado com o dia das horas por dia. Então, a unidade do nosso K vai ser tonelada por máquina hora. Certo? Simples assim. Então, essa equação aqui é a equação que está regindo, né, esse problema. Então, se eu sei que 4 toneladas é igual a essa constante vezes 4 máquinas vezes 4 horas por dia vezes 4 dias, olha só o que acontece com as unidades, pessoal. E o 4 corta com 4, né? Então, o meu K vai ser o quê? Ó, passa esses dois 4 para lá dividindo. O K vai ser 1 sobre 16 toneladas sobre máquina hora. Então, eu sei que eu vou produzir 1 sobre 16 tonelada para cada máquina que eu tenho aqui e para cada hora que eu tenho aqui. Legal, né? Perdão. Ai, cara, a alergia tá me matando. Vamos lá. Ó. Então, agora que eu já tenho o meu valor de K, né? Eu consigo, então, calcular as toneladas nessa linha. Porque eu sei, ó, que como toneladas é igual a K vezes M vezes H vezes D, e eu sei que o valor do meu K é 1 sobre 16 tonelada por máquina hora. Aí eu tenho quantas máquinas? Eu tenho 6 máquinas, trabalhando 6 horas por dia, vezes 6 dias. E é aqui que a mágica acontece. Máquina corta com máquina, hora corta com hora, dia corta com dia. Então, a minha tonelada vai ser 1 sobre 16 vezes 666. Ixi, demo. Tá aí, certo? Então, isso daqui, né, esse produtinho aqui vai dar 13,5 toneladas. Legal? Fica bem mais fácil, né, com unidade. Porque você consegue aí entender direitinho o que esse K tá fazendo, né? Olha, pessoal, ele tá convertendo a unidade e o número, né? Porque a quantidade de toneladas, ó, que ele vai produzir não é 6 vezes 6 vezes 6, 216. Não, você vai pegar esse 216 e você vai corrigir esse valor numérico, né? Para você levar para a unidade de toneladas. E você faz isso através do K. Beleza? Então, esse daqui, ele é o jeito aí
de fazer regra de 3 de maneira completamente analítica, né? Beleza? Agora eu vou fazer esse mesmo exercício utilizando aí o macaco, né, que eu disse para vocês. Então, como é que a gente usa o macaco, né? Você vai analisar aqui as suas grandezas. A gente já fez essa análise, né? Mas você tem que fazer ela se você vai usar isso aqui. Então, você vai pegar aqui a sua grandeza incógnita e você vai montar uma fração com ela. E você fala que isso aqui é igual a... Certo? Então, vocês têm que pensar que cada uma dessas coluninhas aqui representa uma fração. 4 sobre x, 4 sobre 6, 4 sobre 6, 4 sobre 6. Tudo bem? Então, você pega aqui a sua grandeza incógnita e você coloca ela do lado esquerdo da sua equação. E você fala que ela é igual. Aí, a gente vai colocar todas essas razões aqui multiplicando. Tá? Se tivesse alguma grandeza inversamente proporcional aqui, a gente colocava ela de cabeça para baixo. Tá? Mas como aqui não tem nenhuma inversamente proporcional, a gente vai colocar 4 sobre 6 vezes 4 sobre 6 vezes 4 sobre 6. Esse cancela com esse. Você tem que 1 sobre x é 16 sobre 216, né? Então, seu x vai ser 216 sobre 16. Você vai encontrar os mesmos 13,5. Tá? Aí vamos supor, né, que você está lá fazendo a sua análise de grandezas e você descobre que as máquinas, na verdade, são inversamente proporcional à produção, tá? Só um exemplo, só para a gente ver como é que ficaria a equação. Você vai pegar aqui a sua coluna incógnita, né, que é 4 sobre x, e você vai falar que isso aqui, então, é igual, ó. Tá vendo que a máquina é inversamente proporcional à produção? Aí, em vez de você colocar 4 sobre 6, você coloca 6 sobre 4. E as diretamente proporcionais você não inverte, né? Você só inverte as inversamente proporcionais. Né? Aí, nesse caso, a produção de toneladas seria 6. Tá? Ia ficar 1 sobre x é igual a 1 sobre 6. Então, seu x é 6. Beleza? Mas isso aqui só se as máquinas fossem inversamente proporcionais à produção. Tá? Aí você teria isso aqui, 6 toneladas. Certo? Então, basicamente é assim que a gente faz regra de 3 composta. Tá bom? Tem esses dois jeitos aí. Esse aqui é o jeito receita de bolo, que você não tem que pensar em nada, você tem que fazer. E esse daqui é o jeito que você analisa direitinho as unidades e entende realmente o que está acontecendo por trás. Tá bom? Pessoal, vou fazer mais um exemplo aqui, que é o exemplo da FUVEST. Que esse exemplo, cara, ele é muito bom. Ele é o seguinte, ó. A gente tem dois caras aí, ó. Antônio constrói 20 cadeiras em 3 dias com 4 horas de trabalho por dia. Severino constrói, vocês devem lembrar desse exercício, 15 cadeiras do mesmo tipo, trabalhando 8 dias, com 2 horas por dia de trabalho. Trabalhando juntos, num ritmo de 6 horas por dia, produzirão 250 cadeiras em quantos dias? Beleza? Esse é o exercício. A primeira coisa que a gente tem que identificar aqui, pessoal, é que o Antônio ele é uma pessoa diferente do Severino. Então,
provavelmente eles vão produzir cadeiras com uma velocidade aí diferente, né? Cada um tem o seu tempo de produção, né? O Antônio tem um KA e o Severino tem um KS. Então agora a constante de proporcionalidade aqui das nossas grandezas vai ser diferente para o Antônio e para o Severino. Então, quando o exercício falar assim, ó, você tinha lá 5 máquinas do tipo A e depois chegaram 2 máquinas do tipo B. Quando você tem esses coisas diferentes que estão produzindo, elas produzem de maneira diferente. E são esse tipo de exercício que o K ele vai ser diferente, entendeu? Tipo, cada um vai ter a sua velocidade de produção ali. E é isso que você tem que entender. Porque se você fala que esses dois aqui produzem com a mesma velocidade, você vai chegar em extremos absurdos na matemática. Tá bom? Então, eu vou resolver esse exercício aqui de... deixa eu ver. Vou resolver esse exercício aqui de 2 jeitos diferentes. Tá bom? O primeiro jeito vai ser o clássico, né? Fazendo a análise aí das grandezas. E depois eu mostro uma outra maneira de pensar. Mas vamos lá. A minha incógnita aqui é o D. Então vamos montar aqui a nossa equação. Se eu aumento meus dias trabalhados, mantendo as horas constantes, o que vai acontecer então com as minhas cadeiras? Eu vou aumentar a quantidade de cadeiras que eu produzo, certo? Então, as cadeiras e os dias vão ser diretamente proporcionais. Agora, se eu mantenho a quantidade de cadeiras fixa, se eu aumento o número de dias que eu vou trabalhar, eu vou precisar trabalhar menos em cada dia. Então, nesse caso aqui, as minhas horas vão ser inversamente proporcionais aos dias. Então, as horas vão aqui no denominador. Beleza? E eu vou relacionar, então, essas duas grandezas aqui, essas grandezas, através de uma constante de proporcionalidade. E eu passo de uma mera proporcionalidade para uma equação de fato. Vamos analisar aqui qual que é a unidade que esse K tem. Então, dia é igual à unidade do K vezes cadeiras divididos por horas. Só que repara que as horas aqui são horas por dia, né? Então, se eu isolar o meu K, e eu passo hora por dia para lá, então eu tenho dia vezes hora por dia, dividido por cadeira. Então, no caso aqui, ó, o meu K está sendo medido em hora por dia. Perdão. Hora por cadeira, né? Então, a quantidade de horas que o Antônio gasta em uma cadeira é diferente da quantidade de horas que o Severino gasta em uma cadeira. Tá? Basicamente, é isso aqui que a gente tem que entender. Bom, como cada um produz em uma certa velocidade, o Antônio, dessas 250 cadeiras aqui, ó, ele vai produzir uma quantidade de cadeiras que eu vou chamar de CA, e o Severino vai produzir uma quantidade de cadeiras que eu vou chamar de CS. Então, espera-se que esses números sejam diferentes, né? Porque cada um vai produzir ali no seu tempo.
Então, a gente já sabe, né, que D é igual a K vezes C sobre H. Então, se eu quero as cadeiras que o Severino, que o Antônio vai produzir, ó, que é o meu CA, certo? Se eu isolar o C nessa equação, eu tenho então que as cadeiras que o Antônio vai produzir vai ser 1 sobre K, que é o K do Antônio, vezes D, vezes H. Tá? Passei o D, o H e o K para lá. Então, o CA, ele é dado por isso. E o CS, ele é dado por isso. Então, 250 vai ser CA mais CS, né? As cadeiras que o Antônio produz, mais as cadeiras que o Severino produz. O dia é o que eu quero descobrir. E as horas são 6. Os dias é o que eu quero descobrir. E as horas são 6. Então, essa daqui que é a nossa equação. Isso aqui é o que o Antônio vai produzir, isso aqui é o que o Severino vai produzir. E a soma dessas duas produções tem que dar 250. O que falta para a gente resolver o problema? Falta a gente achar o KA e o KS. Onde que a gente vai achar o KA e o KS? Nas linhas de cada um deles. Para isso, com o exercício dessas informações. Beleza? Então, vamos lá. Vamos primeiro achar o KA. Ó. Então, pode pegar qualquer uma dessas equações, tá? Eu vou pegar essa aqui de cima. O K, pessoal, ele é D vezes H sobre C. Ó, D vezes H sobre C. Então, a constante do Antônio vai ser 3 vezes 4 dividido por 20. Né? O 4 corta com o 20 e fica 3 quintos. 3 quintos de quê? Hora por cadeira. Então, se você pega a unidade, ó, você já sabe que o Antônio ele leva 3 quintos de hora para cada cadeira. Ó, que interessante. E o Severino? O Severino, ó, é 8 vezes 2 sobre 15. Né? Então, o Severino ele leva 16 sobre 15 horas para cada cadeira. E aí a gente já descobriu o valor do K e do KS. Isso daqui você vai substituir aqui, tá? Então, 250 vai ser x vezes 6 sobre KA, que é 3 quintos, mais x vezes 6 sobre KS, que é 16 sobre 15. Beleza? 250, então, ó. Isso aqui é x sobre 6 sobre 1 sobre 3 quintos, né? Fração sobre fração. Então, você mantém o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. Você mantém o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. Quase saindo, só um momento. Então, 250 é igual a 30x sobre 3 mais 6 vezes 15, 90, né? 90x sobre 16. Vamos igualar esses denominadores. Então, a gente tem aqui que 250 é 480x sobre 48 mais 270x. Então, 250 é igual a 750x sobre 48. Passo 48 e 750 para lá.
e descobre que o X, então, é 16 dias. Massa. Bom, pessoal, essa seria a resolução aí, mais completa possível desse exercício. Então, os dois juntos vão demorar aí 16 dias para produzir 250 cadeiras, trabalhando 6 horas por dia, tá? Agora, na próxima parte do vídeo, eu vou gravar aí outra maneira de se resolver essa regra de 3 composta aqui. Beleza? Bora lá!